Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Eu sou o seu irmão em Cristo, Washington Siqueira, e estamos aqui mais um dia para lermos a Bíblia Sagrada, para lermos a Palavra de Deus. O tempo ele passa rápido, né? Nós começamos aí lendo Mateus, depois já fomos para Marcos, Lucas, João, já estamos entrando no 5º livro do Novo Testamento, que hoje nós vamos começar a ler Atos dos Apóstolos, né? Vamos ler aí o livro de Atos e depois vai ficar faltando aí, né? Vamos seguindo aí com Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e depois Apocalipse. Mas já estamos aí no 5º livro do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Eu quero convidar você, convide aí a sua família, chame aí os seus amigos, seus filhos, compartilhe o link dessa oração para os seus irmãos da igreja. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Está sendo tão bom ler essa sequência, porque às vezes nós não tiramos tempo, né? Quantos de nós que nunca lemos a Bíblia por completo? Tem muita gente que já leu a Bíblia 2, 3 vezes, a Bíblia toda, mas talvez eu mesmo está sendo uma experiência, está sendo a primeira vez em que eu vou ler a Bíblia, começando pelo Novo Testamento, lendo aí os capítulos, os livros do Novo Testamento, e depois nós vamos entrar no Velho Testamento, que é um pouco maior, né? E isso é muito bom, porque às vezes nós temos tantas coisas para fazer. E quantas pessoas que não sabem ler, não é verdade? Não sabem ler, não tiveram a oportunidade de ir à escola, mas estão aí ligadas no vídeo ouvindo a leitura, estão ouvindo a palavra de Deus. Talvez ela não consegue pegar a Bíblia para ler, mas ela está ouvindo, né? O Senhor entende, o Senhor contempla e ela está acompanhando. Quantas pessoas que nós temos aqui relatos no WhatsApp que são já idosas, não conseguem ler, mas os filhos, os netos colocam ali, quando ela recebe o link, coloca para ele ou ela estar ouvindo. Pega aí a sua Bíblia, eu quero te convidar, pega a sua Bíblia, vamos juntos ler a palavra de Deus, começar hoje o livro de Atos dos Apóstolos, onde nós iremos começar mais um livro. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, muito obrigado pela audiência, sejam todos bem-vindos, vocês fazem parte deste canal. Não faria sentido algum eu estar aqui, ou estarmos aqui, se vocês não estivessem aqui conosco. Vamos lá então, já pegou a sua Bíblia? Deixe o seu like aqui embaixo, o seu joinha, compartilhe, divulgue, porque nós estamos aí com com a leitura da Palavra de Deus, né? Estamos aí com o intuito de lermos todo o Novo Testamento e depois nós vamos ler o Velho Testamento, que é o maior, é bem maior, mas o Senhor vai nos dando graça e o Senhor nos diz para examinar as Escrituras, né? O Senhor nos deixa essa afirmação de lermos as Escrituras Sagradas, porque nós vamos ter a partir dela direcionamento, vamos ter a partir dela sabedoria para fazer aquilo que o Senhor nos deixou para fazer. Vamos lá então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Que diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvides. Porque na verdade João batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel?
E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde haviam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, como as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas, versículo 15 do capítulo 1 de Atos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, esse adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Vamos ver agora o capítulo 2 do livro de Atos. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que
Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos o temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Versículo 14 do capítulo 2 de Atos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não eram possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda minha carne há de se repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me, pois, conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com o juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvides. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos agora ler
o versículo 37 do capítulo 2 do livro de Atos. Versículo 37 do capítulo 2, as primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testifica e os exorta, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que bênção, que maravilha a palavra de Deus. Vamos ler agora o capítulo 3 do livro de Atos. 3, a partir do versículo 1. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo, à oração da hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele viu a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da paz, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós,
esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie a ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus ao seu Filho, Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoastes, e vós desviasse a cada um das vossas maldades. Vamos ler agora o capítulo 4 do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinavam o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte que reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça na esquina. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, e indoutos, se maravilhavam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João,
lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinham mais de 40 anos, e o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes dissera os principais, os sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste que pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis das terras, e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se juntarão não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Continuando o capítulo 4, nós vamos ler agora a partir do versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma dos que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles havia abundância e graça. Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognomado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Vamos ler agora o capítulo 5 do livro de Atos 5, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que se encheu Satanás o seu coração, para que mentistes ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava com teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse Pedro: Dize-me, vendeste por quanto tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse:
Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu os seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, o povo tinham-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como as mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, o qual todos eram curados. Vamos ver agora o versículo 17 do capítulo 5 do livro de Atos. Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio e o conselho de Gamaliel. Capítulo 5, versículo 17 a seguir. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não acharam na prisão, e voltando, lhes anunciaram, e dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E, chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes nas prisões estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinais neste nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias
levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este juntou número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levantou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteças serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Vamos ver agora o último capítulo dessa etapa do livro de João, o capítulo 6, a partir do verso 1. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Precoro, e Nicanor, a Timão, a Parmenas e a Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando-lhes, impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Versículo 8 do capítulo 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos cinereus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então subornaram uns homens para que o dissessem. Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo com ele o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram-lhe falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como um rosto de anjo. Graças a Deus. Lemos aí do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Atos. E eu quero te convidar a fazer um minuto de oração agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus poderoso e eterno Pai, te agradecemos pela oportunidade de lermos a sua palavra, as Santas Escrituras. E estamos meditando, Senhor, no livro do Novo Testamento, e o Senhor tem nos dado graça, oportunidade para assim seguirmos, conforme o Senhor tem nos dado graça. Que esta palavra, Senhor, seja palavra de vida para cada pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo,
que essas pessoas sejam restauradas, que a sua vida seja curada pelo poder do Teu nome, assim como nos diz a Tua palavra. Senhor, que em Teu nome sejam, Senhor, livrados, que em Teu nome sejam curados, restaurados, famílias abençoadas. Pai, que essas famílias sejam, Senhor, transformadas pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha nos dar direcionamento, sabedoria, para que nós possamos viver esta palavra e ser um verdadeiro discípulo do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar. Deixe o like, compartilhe, divulgue, convide aí os seus amigos, a sua família, para juntos lermos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.